Boa noite, a paz do Senhor, que vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 31 de abril de 2026, é um sábado, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar adorando a Deus, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é só então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti, Senhor. Nessa hora, Senhor, eu peço perdão por tudo. Eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje em Salmos 31, né? Que diz assim: para o mestre de música, Salmo davídico, tá? Em ti, Senhor, me refugio, nunca permita que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar, né? Aleluia, né? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que o missionário na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente para que a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, né? Sobre mim, é sobre ti, é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém, amém? Então, o salmista, né, vai estar falando aqui, né, o salmista vai estar falando aqui, né, o Salmo Davídico diz assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, né? Inclina os teus ouvidos para mim. Vem, livra-me depressa, ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então o salmista tinha certeza que Deus era a rocha, né? Ou seja, a força dele. E ele continua falando aqui, né? Sim, és a minha rocha, és a minha fortaleza, né? Ele diz assim: por amor do teu nome, conduza-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Então ele sabia que só Deus, né? Era o refúgio dele, que Deus, só Deus poderia estar livrando, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu porém confio no Senhor, né? Então, porque muitas pessoas ali serviam a Baal, adoravam outros deuses, mas Davi, ele nunca deixou de confiar, né? E esperar somente em Deus. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma, né? Porque quem é que conhece a angústia da minha e da sua alma? É só Deus, né? Pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. É só Deus para conhecer, para sondar-nos, né? Não me entregue nas mãos dos meus inimigos, deixe-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, eu estou em desespero, né? A, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite, né? Então ele vem deixando bem claro e pedindo misericórdia, Senhor. Estou em desespero, tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Então é só Deus, né? Para livrá-lo ali na angústia que ele tá sentindo. Ele continua dizendo assim: minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos se enfraquecem, né? Então, assim, igreja, muitas vezes a gente se vê assim como ele, né? Cansado, enfraquecido, angustiado. Por quê? Porque tantas coisas que nos angustia, né? Muitas, os adversários. Aí ele vem dizer assim no 11: por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos que me veem na rua, fogem de mim, né? Então ele tá falando que tava terrível a situação dele, porque ele pedia a misericórdia do Senhor, né? Então ele tá numa aflição total e angústia, né? E tá esgotado fisicamente e emocionalmente, né? E quantas vezes eu e você também estamos assim, esgotados fisicamente e emocionalmente, né? Igreja não é fácil, né? O esgotamento, a labalachuricanta emocional e físico, né? E muitas vezes, igreja, a gente se sente assim, né? Esgotado fisicamente e mentalmente, né? E isso é muito ruim, né?
o esgotamento físico, né? E emocional. Davi passou por isso, eu e você muitas vezes passamos, né? E ele diz assim no 12: sou esquecido por eles como se eu estivesse morto, tornei-me um pote quebrado, ouço muitos cochearem a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida, né? Então ele vê que as pessoas estão tramando contra a vida dele para tirar a vida. Mas eu confio em ti, Senhor. E digo, tu és o meu Deus. Quem é o Deus dele, né? Ele confia em Deus, né? Igreja, nossa confiança tem que estar em Deus. Porque quando a gente olha para a situação, quando a gente olha para o redor, né? A gente fica aflito, angustiado, né? Porque a gente não vê solução e nós não temos solução, né? Diz assim, no 14: mas eu confio em ti, Senhor. E digo, tu és o meu refúgio, né? Porque ele tem confiança no Senhor Deus. Nós temos que ter também essa confiança. Ele vai mais. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos, aqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Quem tem o amor leal? Salva-me por teu amor leal. É só Deus que tem o amor leal, né? Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Faz que os inimigos sejam humilhados e calados fiquem no céu, ou seja, na morte, né? Então, ele vai bem profundo, né? Ele continua dizendo, né? São assim, arrogância, né? Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham o justo, né? Os ímpios, né? Muitas pessoas nos humilham, né? É algo assim tão engraçado. Às vezes eu falo, Senhor, como as pessoas gostam de nos humilhar, né? Zombar. E ele vai mais. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que temem a ti, né? E que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os protege das línguas acusadoras, né? Porque quantas línguas são acusadoras? Muitas línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, que eu esteja numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo ouviste a minha súplica, quando clamei a ti por socorro, né? Então, assim, ele mostrando que é só Deus que pode socorrer. Amem o Senhor. Aí ele diz assim, olha que coisa linda. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Igreja, porque para esperar no Senhor tem que ser forte e corajoso. Igreja, mas por que forte e corajoso, né? Porque a gente cansa e a gente fica enfraquecido, a gente fica desanimado, a gente fica esgotado. Labala canta, ela manda sai, né? Muitas vezes a gente fica esgotado. Muitas vezes. Então ele tá falando pra gente descansar e esperar no Senhor. Então a gente vê, né, que é só Deus, porque a gente esgota, a gente cansa fisicamente, mentalmente, tem hora que a gente tá sobrecarregado, né? Porque quando você quer viver com humildade, na presença do Senhor, não é fácil, igreja, não é fácil, né? Então Deus, ele fala que a gente venha ter ânimo, né? O ânimo dos santos. Agora no 32 diz assim, Salmo davídico, poema, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, né? Porque a partir do momento que a gente chega no Senhor, né? Nós somos perdoados, ele apaga. Aí, né? Ele diz assim, como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoada e seus pecados apagados, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Igreja, é porque tantas pessoas hipócritas, falsa, né? Mentirosa, são demais, né? E o salmista vem falar aqui de uma maneira que, né? É tão difícil a gente achar pessoas honestas e não hipócritas nesses dias de hoje, né? Que recebe perdão de Deus. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, né? Então, o pecado escondido, ele definha o corpo, né? O salmista vem nos falar
que o pecado escondido definha o corpo. Então, não, por quê? Porque é muito sofrimento, é muita angústia, né? A gente tem que prestar muita atenção, porque ele traz sofrimento, traz angústia, né? Psicologicamente, esgota fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Pois dias e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, né? Olha só, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado, né? Porque vai falar com quem? Com Deus, né? Deus quem perdoa pecado, né? Não sou eu, é Deus. Lamalachuri canta, lamanda sai. Graças a Deus que ele perdoa, porque ele esquadrinha, conhece o coração do homem, né? E o pecado muitas vezes está em esgotamento físico, psicológico, porque muitas vezes você quer esconder do homem, mas de Deus você não consegue esconder, né? E isso é muito forte, né? A gente tem que ver que, ó, aleluia, glória a Deus, né? A gente tenta, mas não consegue, né? Porque ele traz, assim, pensamentos, atitudes, sentimentos malignos, coisa terrível, tá? E é só Deus para ter misericórdia. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado quando as muitas águas se levantam. Elas não o atingiram. Temos que orar a Deus, né? Orando, buscando. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Olha que coisa linda. Não seja como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos, né? Olha que ele diz, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Todos vocês, né? Então, quem vai instruir, né? Quem vai nos ensinar é o Senhor, né? Por isso que nós temos que perseverar na busca, na presença de Deus, né? Tentando ser cada dia melhor. Isso é o que o salmista nos ensina e é tremendo. E é dessa maneira, né, igreja? É muito tremendo, né? Nós temos que ser sábios. Os animais são irracionais, mas nós somos racionais, amém? Deus abençoe e fique na paz.